Pessoal. Então, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, e já chegamos um terço do livro, para vocês verem como tem assunto, né? O Kardec, ele investigou bastante sobre os espíritos. Vamos lá, então. A gente está continuando, então, a estudar quais são as percepções, como é que o espírito percebe o mundo espiritual, quais as sensações e como é que é o sofrimento dos espíritos, tá? Isso é uma coisa que obviamente nos interessa muito, porque algum dia, né, esperamos que daqui muito tempo, a gente vai ser espírito de novo, né? Mas é bom a gente conhecer aqui, para que quando a gente for para o mundo espiritual, a gente vai se adaptar mais rápido, tá? Então vamos lá. O Kardec pergunta: quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Então, olha o que os espíritos respondem para o Kardec. Ele não vê a Deus, obviamente, porque quem vê a Deus somente são os espíritos puros, né? Os que estão abaixo, conforme vai evoluindo, ele sente mais a presença de Deus, mas que vê mesmo, que percebe Deus, somente o espírito puro. Mas então o espírito sente a soberania de Deus. E quando uma coisa não pode ser feita, ou uma palavra não pode ser dita, sente como uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como advertências secretas para fazer ou não fazer isso ou aquilo? É verdade, a gente tem, né? Muitas vezes, já aconteceu comigo, querer dizer alguma coisa, e alguma coisa dentro de mim diz assim, ó, não fala, isso espera, né? E essa coisa, conforme a gente vai amadurecendo, fica mais sábio também. E hoje eu percebo assim, muita coisa que eu realmente não falei naquela hora, não disse, foi muito bom, né? Porque tem um ditado que diz que a gente é dono do que cala e escravo do que fala, né? Agora, não quer dizer que a gente deva calar sempre, mas tem que saber o momento de falar. E tem essa intuição que todos nós temos, né? Que se a gente soubesse ouvir, a gente teria bem menos problemas, tá? O mesmo ocorre conosco, apenas num grau superior. Deveis compreender que a essência dos espíritos, sendo mais sutil que a vossa, lhes dá a possibilidade de melhor receber as advertências divinas. Então, quando você está em espírito, as nossas percepções estão ampliadas, a gente percebe melhor, tá? Pergunta: a ordem é transmitida por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Então, olha aqui, ela não vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, precisa ser digno disso, óbvio, né? Um espírito inferior como nós não pode se comunicar direto com Deus, porque nós não somos ainda dignos como um espírito puro. Deus transmite suas ordens por espíritos que se encontram muito elevados em perfeição e instrução, né? Por isso que Jesus, ele veio ao mundo a trabalho de Deus, né? A missão que Jesus executou aqui no planeta é uma missão divina, não dele. Tanto é que ele dizia, né, que ele estava obedecendo ao Pai que está no céu, tá? Então, obviamente que o Espírito não recebe uma ordem direta de Deus, mas vem dos Espíritos que estão acima dele, que cuidam dele. O dom da visão nos espíritos é limitado e localizado, como nos seres corporais? Não, a visão está neles como um todo. Isso é algo que é relatado seguidamente pelos espíritos. Também é relatado frequentemente, por incrível que pareça, por aqueles que enfrentam aquelas experiências de quase morte, né, que eles saem do corpo por um trauma muito grande, que até muitas vezes é constatado a morte, essa pessoa passa por essa experiência de espírito e ele relata que ele tem uma visão de 360 graus. Ele vê ao mesmo tempo tudo que acontece em torno dele, tá? Isso já é relatado até fora do espiritismo.
Isso não, é difícil para nós compreender, né? Porque nós estamos habituados que a visão é pelo olho, né? Bem localizado no nosso corpo, é uma parte do nosso corpo que enxerga, mas o espírito percebe em torno de si. E outra coisa curiosa, que o espírito muitas vezes ele diz que está na escuridão, né? Ele se sente na escuridão, mas percebe tudo que tem em torno dele. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Então diz que não, eles veem por si mesmos e não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas que podem se encontrar por expiação. Então, é como eu disse, ele está lá por expiação, né? Porque é um espírito faltoso que cometeu grandes crimes aqui na Terra e vai no mundo espiritual com aquela culpa toda e ele passa por uma expiação. Então ele se sente na escuridão, né? Mas a visão no mundo espiritual é muito diferente da nossa aqui. Agora, eu não faço ideia como é que isso se dá, fisicamente falando. Os espíritos têm necessidade de se transportar para ver em dois lugares diferentes? Eles podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Então, aqui ele está perguntando, o espírito pode ver ao mesmo tempo lá e aqui? Ele pode ver ao mesmo tempo um lado da Terra e o outro lado? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo de uma vez em todos os lugares, né? Mas é uma forma de falar, porque ele só se transporta muito rápido. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo a vários pontos diferentes, mas essa qualidade depende da sua pureza. Aqui vamos ter que entender o que ele está falando aqui. Quando o espírito ele consegue certo adiantamento moral e intelectual, ele consegue irradiar a presença dele em vários locais ao mesmo tempo, tá? E, inclusive, ele pode dar comunicação ao mesmo tempo em vários locais, tá? E quanto menos for depurado, mais sua visão estará limitada, né? Então, tudo é questão de depuração. Se ele está pouco depurado, a visão dele vai estar limitada, muito parecida com a nossa. Ele só consegue ver o ambiente que está perto dele. Quando é mais evoluído, ele consegue ver bem mais longe, tá? É por isso que o nosso anjo da guarda, ele consegue ver os perigos que a gente vai enfrentar muito antes da gente chegar lá, porque ele já vê de mais longe, né? Ele percebe até o movimento que a gente vai fazer, e muitas vezes as pessoas são ajudadas com isso, né? O anjo da guarda manda uma intuição para a pessoa desviar do caminho, por exemplo. Tá? Se a pessoa não tem que passar por aquela experiência, então ela tem a intuição para desviar, tá? Só os espíritos superiores podem ter uma visão do conjunto. Então a gente já sabe disso, né? Então aqui tem uma explicação do Kardec. O dom de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e irradia em todo o seu ser, como a luz se irradia de todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve num só lance o espaço, os tempos e as coisas, e para a qual não há trevas ou obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão funciona por meio de um órgão impressionado pela luz, e sem a luz fica na obscuridade. Então está falando do olho, né? Nosso olho ele é impressionado pela luz. Tá? Se apagar a luz, a gente não enxerga. No espírito, com o dom da visão, é um atributo próprio, né, de todo o corpo espiritual, sendo desnecessário qualquer agente exterior. A visão não depende da luz, tá? Aqui ele está falando, veja a ubiquidade, que é aquela qualidade que certos espíritos têm de se apresentar em dois locais ao mesmo tempo, tá? Os espíritos têm o dom da ubiquidade, quer dizer, estar em dois locais ao mesmo tempo, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou estar em vários pontos ao mesmo tempo. Então, os espíritos respondem, não pode haver divisão no mesmo espírito, mas cada um é centro que se irradia para diferentes lados. É por isso que parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vede o Sol, é apenas um, e entretanto irradia-se em todos os sentidos,
eleva seus raios para muito longe. Apesar disso, o Sol não se divide. Veja bem, pessoal, para nós, hoje, modernamente, é muito fácil compreender isso. Na época do Kardec, não. Porque hoje nós temos, vamos pegar o rádio, por exemplo, né? Tem uma estação transmissora, tem lá um locutor falando. E a voz dele aparece ao mesmo tempo em muitos aparelhos, porque a voz dele se irradia através das ondas do rádio para todos os aparelhos. E assim é o espírito. O locutor, ele não está se dividindo um pouquinho para cada rádio, né? Ele está sendo irradiado para cada radioreceptor. E assim é o espírito. Ele tem condições de se irradiar para vários locais, mas ele nunca se divide. Com a compreensão das ondas eletromagnéticas e do seu comportamento, que são as ondas de rádio, a gente consegue compreender um pouco mais como isso se dá. Consegue aproximar, né? Porque, com certeza, pelas nossas leis materiais, a gente não consegue explicar isso aí, tá bom? O espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós, mais distintamente, porque sua visão penetra o que não podeis penetrar, nada o obscurece. Isso é muito curioso, tá? Primeiro, alguns espíritos que se dirigem a certas colônias espirituais, como eu falo sempre do André Luiz, que é um exemplo que eu tenho, porque ele deu detalhes muito precisos da colônia espiritual, eles relatam que as flores, as cores, são muito mais vivas e que existem cores que não tem aqui na Terra, né? Então, fica difícil para eles explicarem para nós, mas é muito mais vivo, porque a visão não está obscurecida pela matéria, tá? E essa questão da visão penetrar, onde não podeis penetrar, é que a visão espiritual consegue penetrar a matéria, né? Consegue ver o que tem lá dentro. Eu me lembro que o André Luiz, ele se concentrava e ele conseguia ver no corpo físico da pessoa os sistemas funcionando, né? Ele conseguia enxergar, tá? A gente sabe que tem certos sensitivos que conseguem enxergar dentro do corpo humano. Até tem uma história curiosa. Nós temos um médico espírita que ele é cirurgião, é um excelente médico, já fez mais de 4.000 cirurgias, né? É o Dr. Paulo Frutuoso. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele há um certo tempo. E o Dr. Paulo, ele trabalha também com materialização, tá? Materialização de espíritos, ele já promoveu curas pela materialização. E ele conta que quando ele foi escrever um livro dele sobre a medicina do século XXI, ele conversou com uma colega dele que era médica, e ela relatou para ele uma coisa que ela nunca falou para ninguém. Ela disse: quando eu vou operar alguém, eu já enxergo dentro da pessoa como é que está. Mas eu não falo disso para ninguém, porque eles vão me taxar de louca, ela falou, né? E vão me impedir de exercer a medicina. Só estou falando para ti. Tu pode pôr no livro, mas não dá o meu nome. Então, veja bem, existem, pessoas com capacidades inimagináveis que a gente nem imagina. E a pessoa, às vezes, não fala, né? Para não ter algum problema. Mas essa médica enxergava antes de operar, né? É essa capacidade que certamente ela não via com os olhos físicos, porque o olho físico não tem como penetrar o corpo opaco. Agora, ela conseguia, de alguma forma, enxergar com os olhos, com o corpo espiritual, com o espírito. O espírito consegue penetrar, né? Então, significa que isso eu considero uma espécie de mediunidade. Ela consegue deslocar do corpo físico, né? Para não sofrer tanto a influência do corpo físico dela, enxergar o corpo do doente, do paciente, e depois retorna com a informação. É muito curioso, tá? Então, essa é a capacidade do espírito. O espírito percebe os sons?
Sim, percebe até os que os vossos rudes sentidos não podem perceber. Veja bem, mais uma vez, o Espírito dizendo que os sentidos do mundo espiritual são melhores do que daqui, tá? São mais fidedignos. O dom da capacidade de ouvir está em seu redor, em todo o seu ser, assim como o dever. Então, né, como no mundo espiritual ele ouve, ele tá pedindo assim, é como ele enxerga com todo o corpo, ele também ouve com todo o corpo. E aí o espírito responde: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, as percepções do exterior apenas lhe chegam pelo canal dos órgãos correspondentes. Porém, no estado de liberdade, essas percepções deixam de estar localizadas. Então, a gente tem que ter em mente isso aí. As percepções no corpo físico estão localizadas, elas se localizaram em um ponto, ou no ouvido, no olho, né? No mundo espiritual, não. É todo o corpo que serve para percepção. Talvez seja por isso que é muito mais detalhada a percepção no mundo espiritual, né? E não está focado num ponto só, no corpo. Sendo as percepções atributos próprios do espírito, pode deixar de usá-las, né? Se o espírito pode não querer ouvir, não querer ver, o espírito só vê, ouve o que quer. Isso de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados. Já em relação aos que são imperfeitos, queiram ou não, ouvem e veem frequentemente aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Então, os espíritos mais elevados, obviamente, eles podem controlar o que ouvem e veem, né? Agora, o espírito imperfeito, por causa do seu aprendizado, ele necessita de não poder bloquear, tá? E isso é muito interessante, porque hoje, quando tu não quer ver uma coisa, tu pode fechar os olhos. No mundo espiritual não tem como, né? A gente vai ver aquilo lá, tá? E outra coisa muito interessante que eu acho do corpo espiritual é que ele tem o registro das intenções do espírito, ou do que ele está pensando, tá? Isso é muito curioso, tá? Porque o que acontece? O mundo, quem convive conosco no mundo espiritual sente o que a gente pensa. Lá a gente não consegue guardar segredos. Aí eu fico pensando no suplício do hipócrita, do enganador, né? Do que provoca sofismas, que vai fazendo aqueles raciocínios para enganar as pessoas, que mente. E ele vive uma vida inteira assim, ludibriando as pessoas. E até morre, razoavelmente, desencarna bem-sucedido nisso, né? Conseguiu enganar muita gente. Aí chega no mundo espiritual, o desespero dele por não conseguir continuar a enganar, porque lá as mentiras não têm como, elas aparecem. Então, a gente tem que aprender a ser sincero, né? Conosco mesmo e com os outros. Porque lá no mundo no espiritual caem todas as ilusões, né? Inclusive esse negócio de ser sincero com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente não quer só enganar os outros, quer enganar a gente mesmo, como a gente chama isso de ilusões da vida. Só que essas ilusões caem no mundo espiritual, né? Toda a justificativa que a gente tenta dar cai no mundo espiritual, tá? E aí eu fico me lembrando da religião católica, com todo o respeito que a gente tem por essa religião, mas aquela questão de confessar e estar perdoado os pecados. Nós espíritas consideramos que é um pouco mais complicado que isso, né? Quando eu pequei contra meu irmão, quer dizer, quando eu ofendi o meu irmão, quando eu causei sofrimento ao meu irmão, não adianta eu só pedir perdão para o padre, que não vai estar cancelado o meu delito. É necessário, sim, que eu me arrependa, isso é importante, mas eu vou ter que pedir perdão diretamente para aquele que eu agredi,
e também reparar o mal que eu porventura tenha feito para aquela pessoa. Se eu lhe retirei alguma coisa, eu tenho que devolver, né? E as pessoas podem perguntar, como é que eu posso devolver a vida se eu tirei a vida de alguém? Mas Deus é tão maravilhoso que eu posso dar-lhe a vida como pai ou mãe no futuro, né? Eu posso, já que eu tirei a vida, eu posso lhe devolver a vida. Pode ser que eu tenha uma nova oportunidade no futuro, né? Tá bom? Os espíritos são sensíveis à música? Aí ele diz, quereis falar da vossa música? O que ela é perante a música celeste, cuja harmonia nada na terra vos pode dar uma ideia? Uma está para outra como o canto de um selvagem está para uma suave melodia. Vejam como o Espírito está dizendo o que é a música no mundo espiritual. Então, a gente já viu que lá as cores são melhores, as percepções são melhores, a música é melhor, tudo lá é melhor. Entretanto, os espíritos vulgares podem sentir um certo prazer ao ouvir vossa música, porque ainda não são capazes de compreender uma música mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas bastante desenvolvidas. A música celeste é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Veja bem, vamos falar de música clássica, né? Aquelas músicas de Beethoven, de Schubert, de Mozart, essas músicas clássicas. Eu acredito que essas músicas que são mais clássicas, que são lindas, é que elas se aproximam um pouco mais dessa música celeste. Se aproximam. Eu acredito que lá existam acordes muito superiores aos nossos. E olha que interessante, tem pessoas que não estão preparadas para ouvir música clássica. Elas não suportam ouvir música clássica. Para ela é muito aborrecido. E tem outras que elas ficam extasiadas com a música clássica. O que é isso que ele está falando. Tem pessoas que ainda necessitam do vulgar, né, da vulgaridade do mundo, né? Então, a música também, os interesses da música diz muito sobre o nosso avanço em alguns sentidos, né? Não que quem não gosta de música clássica seja uma pessoa ruim, não, ninguém está falando isso. Mas quero dizer que no caso dessa sensibilidade, ele já está mais evoluída, né? Mas tem que ter um certo grau de evolução para poder apreciar esse tipo de música, tá bom? Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos globos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Tá? Aqui ele está dando uma informação. O nosso planeta é lindíssimo, a nossa natureza é linda, algo assim, quando a gente para ver a natureza, como ela é maravilhosa, ela é variada, nada é simples, tudo funciona muito bem, mas estamos longe de conhecer a infinidade de belezas que tem no universo. Mas os espíritos são sensíveis, sim, a essas belezas. Sensíveis conforme sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Então tem que ter uma aptidão para apreciá-la. Para os espíritos elevados, há uma beleza de conjunto diante das quais desaparece, por assim dizer, a beleza dos detalhes. Olha que interessante, né, isso. Realmente, a gente, quando vai apreciar alguma coisa, a gente vai mais no detalhe, né? A gente vai olhar, olha uma flor e diz, olha que flor linda, que animal lindo, que árvore linda, a gente vai no detalhe. O espírito mais elevado, ele consegue ver a beleza no conjunto, né? Ele vê uma floresta, ele diz, olha essa floresta, como ele sente a beleza da floresta como um todo, ele sente a beleza do planeta como um todo, né? Então já se percebe que a percepção dele já está muito mais ampliada.
do espírito elevado. Os espíritos sentem nossas necessidades e sofrimentos físicos, então os espíritos conhecem os nossos sofrimentos, tá? Porque eles sofreram como nós, passaram por eles, mas não sentem como nós, materialmente, porque são espíritos. Então, é óbvio, né? Eles sabem, se compadecem do nosso sofrimento, porque eles passaram pelos sofrimentos que nós passamos, né? Mas, obviamente, eles não têm o sofrimento do corpo físico, né? Porque o corpo espiritual tem outros tipos de sofrimento. Nós aqui temos as dores físicas. O mundo espiritual tem as dores morais, que são diferentes. Lá, então, a dor moral é o que mais pega. Ele não tem dor no pé, dor nas costas, né? Dor de cabeça, mas ele tem a dor moral, que é a culpa dos erros que cometeram. Os espíritos sentem cansaço e a necessidade de repouso, então eles não podem sentir cansaço como nós o entendemos, né? Porque o que é o cansaço? É o nosso corpo, ele consome energia, ele se desgasta durante o dia, dependendo inclusive até do trabalho, se é mais desgastante ou não, e ele necessita de um período de descanso, né? Que nós vamos dormir e o nosso corpo tem um monte de processos que acontecem, ele vai se refazendo para continuar a luta do dia seguinte, tá? Mas o cansaço do espírito não é como nós o entendemos. Consequentemente, não tem necessidade de repouso corporal como o vosso, uma vez que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Mas o espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante, embora não atue de uma maneira material. Acontece que tem uma coisa que como espírito, nós temos aqui, também tem como espírito. Não dá para aguentar ficar fazendo 24 horas por dia a mesma coisa, né? O bom do trabalho é que a gente está lá às 8, 9 horas trabalhando uma coisa, depois vem para casa, faz outra, né? A gente vai variando. E o espírito também, ele vai variando. Eu me lembro no nosso solar que os espíritos tinham horário para trabalhar. Eles tinham horários, porque lá o tempo, como está muito próximo da Terra, o tempo lá é parecido com aqui, eles têm os horários, eles trabalham durante um período, e no outro eles fazem outras coisas. Vão estudar, vão socializar, né? Passear com os amigos, fazer alguma coisa, tá? Pode falar, Maria. Eu tenho uma dúvida referente a Sim. esse assunto. Certa vez eu assisti um vídeo no YouTube em que a pessoa falava que os espíritos bons estavam durante a noite trabalhando no plano espiritual. Uhum. E durante o dia, então, eles ficavam mais próximos de nós, assim, cuidando, que nem o nosso anjo da guarda, enfim. Uhum. Mas daí, então, quando você acorda mais ou menos às 3 da manhã, né? Que eles falam que tá trabalhando no plano espiritual. Então a gente Sim. não tem nenhum espírito bom ao nosso lado quando a gente acorda de madrugada? Ou a Uhum. gente tá sofrendo ataque espiritual? Muito bem, Maria. Eu diria assim, ataque espiritual, a gente tem que ver como que a gente está se sentindo, tá? Se tu está se sentindo mal, pode ter um ataque espiritual, sim, porque o ataque espiritual é sempre para nos fazer sentir mal, tá? Mas eu diria assim, que a gente nunca deixa de estar acompanhado por espíritos bons, nunca. Mesmo no momento que a gente não está em condições de recebê-lo. É por isso que é muito recomendado para quem é espiritualista, que entende e tem fé em Deus, nunca ir dormir sem rezar, sem pedir para o anjo da guarda acompanhar, né? Sem pedir para ele nos orientar, que quando a gente sair do corpo, que a gente possa seguir com ele, não com outros espíritos. Depende muito dos interesses da pessoa, tá? Então, o ataque espiritual pode vir, mas a gente também tem um amparo, sim, se a gente orar, tá bom? Outra coisa que eu diria, Maria, que é muito importante, nós não enchermos a nossa mente com
porcaria antes de dormir, tá? Tipo assim, filmes de violência, notícias que nos revoltam, né? Essas coisas deprimentes, tudo isso aí vai entulhar nossa mente e durante o sono a gente não vai trabalhando essas coisas e vai nos perturbar. E o que que acontece? A gente desconecta do nosso anjo da guarda e pode se conectar com os planos inferiores, tá? Isso pode acontecer. Por isso que eu digo, o nosso anjo da guarda nunca nos abandona. Só que a gente tem que conectar com ele. A gente tem que conectar com ele. Se a gente desconecta, ele não pode nos ajudar. E como é que a gente conecta? Com a oração, com a fé em Deus, antes de dormir ter a mente limpa, né? Só quer assistir alguma coisa, assista alguma, tipo assim, uma palestra espírita, uma palestra do Chico Xavier, algo assim que vai enriquecendo tua mente de coisas boas. E aí, tu nunca vai estar em conexão com espíritos inferiores, tá? Então, o problema sempre é a conexão. Com quem que eu quero estar conectado, tá? E essa questão de acordar às 3 horas, eu vi na internet muita explicação, mas eu sinceramente não saberia. Eu também acordo às 3 horas, mas bem tranquilamente, fico lá pensando um pouco, quando eu vejo já é de manhã de novo, né? Não tenho maiores problemas. Tudo certo, Mariana? Sim, entendi. E acontece isso bastante comigo, que na verdade, eu sonho toda noite, nunca é pesadelo, sempre é Ah, sonho. Eu tenho diferenças em pesadelo e sonho, mas nunca tenho pesadelo. ai, que bom. É sempre E, sonhos, umas viagens, uns sonhos assim mais estranhos que o outro, na forma assim de pessoas e lugares, né? Mas eu sempre uhum, acordo também às 3 da manhã, mas nunca com fobia, nada. Eu ah, fico isso é bom. pensando nesse sonho, mas Uhum, aí eu perco um pouco o sono depois, eu retorno a sim, dormir. Aí eu isso. fiquei pensando nisso, né? Isso aí. Eu acho que bom, Maria, o que tu está me dizendo, o que que eu avalio, não que eu tenha condições de avaliar, mas tu está indo em locais bons, que fazem bem para ti, locais de aprendizado, tu tem uma condição que tu consegue trazer para o teu cérebro físico, as tuas experiências, porque todos nós temos, né? E se tu não sente angústia nem nada, não é um ataque espiritual, né? Tu tá fazendo coisas boas. Procurar se manter calma quando a gente acorda às 3 horas, porque o que acontece com as pessoas, Maria? Elas começam a ficar ansiosas, tem algumas que entram em pânico, né? E aí não dorme mais mesmo, né? E aí que não dorme mais mesmo. Mas se a gente ficar, eu aproveito que acordo às 3 horas, fico pensando num projeto do meu trabalho, o que eu tenho que fazer, ou algum assunto espírita, pronto, eu durmo, tranquilo, sem problema nenhum, tá? Certo, Maria? Certo, entendido. É, Gratidão. Aí eu valeu. rezo toda noite também. Isso Isso, não, que bom. é um Eu fortalecedor, sei, né? Que nem você é falou. isso, a gente nunca deve esquecer. Sabe que a gente tem que pensar assim nas experiências espirituais que não tem, a gente tem que perguntar para como é que eu estou me sentindo. Uma vez eu estava fazendo um fraterno e chegou uma mãe preocupada que o filho dela via o pai dela, no caso o avô do menino que tinha desencarnado. Aí eu perguntei, mas ele se sente mal? Não, ele está feliz, ele fica feliz de ver o avô. Então, tu quer espantar o avô por quê? Né? Ele vem visitar o netinho que ele ama, e o netinho ama ele, qual é o problema? Não tem problema nenhum, não é verdade? Agora, se tem uma presença espiritual e ele sente medo, qualquer coisa negativa não é bom, tá? Então, se é bom e a gente se sente bem, ótimo, vamos aproveitar que a gente tem essa oportunidade, né? Ok? Então, o espírito não tem essa necessidade, né? Que ele não tem uma atividade constante, e sua ação, então, é toda intelectual, e seu repouso inteiramente moral. Né? Por que moral? Porque, veja bem, os espíritos que descem naquelas furnas de dor e sofrimento, eles precisam do descanso não físico, do descanso moral, por estar lidando com aquele sofrimento todo, tá? Ou seja, há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não mais se fixa em objetivo determinado. Esse instante é um verdadeiro repouso, mas não é comparável com o do corpo.
O cansaço que podem sentir os espíritos está em razão de sua inferioridade, visto que quanto mais elevado, menos repouso lhe é necessário. É que o espírito inferior, ele acha que está cansado, acha que está com fome, acha que está com frio, mas isso não é possível no mundo espiritual, é tudo ilusão que ele está sentindo, né, porque ele é inferior, tá? Isso é muito interessante, o espírito, ele nunca cansa, tá? Ele sempre vai trabalhar. Nós, a mesma coisa. A gente está aqui no corpo físico, o corpo está cansado, como a Maria falou, chega de noite, tu vai dormir, tu sai do corpo e vai viver experiência no mundo espiritual, teu espírito. Eu não estou aqui, eu como Luciano, o espírito está aqui, está ativo. Depois que eu saio do corpo, eu vou continuar ativo, ele nunca para. Enquanto o corpo descansa, eu vou ter uma experiência no mundo astral, mundo espiritual. Na maioria das vezes, eu retorno e o cérebro não registra aquelas lembranças. Às vezes, ela registra de maneira imperfeita, aí eu lembro daquilo como um sonho, né? Se eu tive um problema que eu estou no mundo espiritual inferior, eu vou voltar com aquilo como se fosse um pesadelo, né? Então, o espírito nunca para, ele não precisa parar, tá bom? É só o corpo que precisa. Quando o espírito diz que sofre, que sofrimento sente, é angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Isso aqui, então, é muito interessante a gente entender, tá? Porque são sempre morais os sofrimentos dos espíritos, nunca físicos. Porém, principalmente espíritos recém-desencarnados e que estão desequilibrados por muitas culpas, eles relatam, por exemplo, que está com frio. Estou com frio, estou sentindo frio. Aí, se nós estamos numa uma região espiritual mais elevada, e a gente desce para conversar com aquele espírito, ele sente frio, mas o espírito mais elevado não sente frio. Por quê? Porque não é o ambiente que está dando frio, é a mente dele que está gerando a sensação de frio. É diferente de nós aqui encarnados. Se chegar um espírito superior aqui no meu lado, encarnado num corpo humano, eu sinto o frio, ele vai sentir também, porque é o ambiente que está passando o frio. O mundo espiritual é diferente. Lá é a sensação de frio, não é real. A sensação de fome, de sede, não é real também. É tudo a mente dele que está gerando aquilo, uma mente perturbada, tá? Então temos que ter em mente, o sofrimento do espírito é puramente moral. E por que é moral? Porque é por isso que eu sempre digo, tem pessoas que saem do mundo e nunca são punidas pelas leis, né? Acham que saem quites, mas lá no mundo espiritual vai despertar consciência a dor de ter feito o mal. E aí a pessoa vai sofrer moralmente. E o sofrimento moral é muito maior que o sofrimento físico. Sabe quando Jesus diz que haverá pranto e ranger de dentes? É isso que ele quer dizer. É que lá o sofrimento é muito grande. Como é que alguns espíritos se queixam de sofrer de frio e calor, como eu falei, né? Lembrança do que tinham sofrido durante a vida, muitas vezes mais aflitiva que a realidade. É frequentemente uma comparação com quem, na falta de coisa melhor, exprimem sua situação. Quando se lembra do seu corpo, experimenta uma espécie de impressão, como quando se tira um casaco e se tem a sensação por um tempo que ainda está vestido, né? Simplesmente ele está dizendo que é a sensação de quando estava encarnado. Agora é evidente que quando o tempo vai passando, que o espírito vai se despojando das influências da matéria, isso vai diminuindo, tá? Então, vem a explicação no Kardec agora. O corpo é um instrumento da dor. Se não é sua causa primária, é pelo menos a causa imediata. Aqui eu me lembro, eu acho que eu já falei aqui, mais uma vez das EQMs. Eu gosto muito de estudar as EQMs, experiências de quase morte, porque relata muito do que o Espiritismo fala.
Muitas pessoas que passaram por EQM disseram que o corpo estava machucado por um acidente, e quando ele estava fora do corpo, ele não sentia absolutamente nada. E quando ele voltou para o corpo, ele começou a sentir imediatamente toda a dor, mostrando que a dor está no corpo e não no espírito. Então, toda a dor que nossos entes queridos sentem antes de morrer, por exemplo, quando eles desencarnam, eles não sentem mais, porque não está mais ligado ao corpo. É um alívio muito grande para eles, tá? A alma tem a percepção da dor, né? Que a gente percebe, e essa percepção é um efeito. A lembrança que a alma conserva disso pode ser de muito sofrimento, mas não pode provocar ação física. De fato, nem o frio nem o calor pode desorganizar os tecidos da alma, né? O tecido da alma não tem como atingir o calor nem o frio. Ela não pode congelar-se nem queimar-se, a alma. Não vemos todos os dias a lembrança ou a preocupação com o mal físico produzir os efeitos desse mal, até mesmo ocasionar a morte, né? Aquelas pessoas, a gente chama isso de psicossomática, né? Que é quando a parte psicológica afeta o físico, isso já está constatado cientificamente. Quando a pessoa está muito preocupada, acaba ficando doente. Uma pessoa tiver um excesso de preocupação de morrer, ela acaba morrendo de tanta preocupação, tá? Todo mundo sabe que as pessoas que tiveram membros amputados sentem dor no membro que não existe mais. Isso é um fato que muitos dizem, né? A pessoa perde um braço e sente dor no braço que não existe mais. Certamente não é nesse membro que está a sede ou ponto de partida da dor, mas no cérebro que conservou a impressão da dor. Pode-se admitir, portanto, reações semelhantes nos sofrimentos do espírito após a morte. O estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, como as aparições vaporosas, né, que as pessoas chamam de fantasmas, né, aquela aparição, ou tangíveis, que a gente pode, tangível que eu posso tocar, como na circunstância porque o espírito passa no momento da morte. Na ideia tão frequentemente que ainda está vivo, né, que isso eu já comentei aqui, que é uma coisa muito curiosa. A pessoa desencarnada se acha viva, e que se acha que está num pesadelo e que não consegue acordar. No quadro tão comovente dos suicidas, dos que foram martirizados, dos que se deixaram absorver pelos prazeres materiais, né, e em tantos outros fatos, vieram lançar luz sobre a questão e deram lugar a explicações que eles ouvimos a seguir. Então ele vai agora dar uma explicação resumida, tá? O perispírito é o laço que une o espírito ao corpo, né? Então, o perispírito é um corpo espiritual que une o corpo ao espírito propriamente dito. Então, nós temos aqui uma chama que não tem forma, que é o espírito, é aquele que pensa. Temos depois no meio o perispírito, que é esse corpo espiritual, e o corpo físico. Esse perispírito liga esse espírito, essa chama, essa inteligência, com o corpo físico. Ele é uma cola que une os dois. O espírito é quem o forma, né? Tirando elementos do meio ambiente e do fluido universal. Então, o espírito forma o corpo espiritual. Ele é formado ao mesmo tempo de eletricidade, fluido magnético, até de alguma quantidade de matéria inerte. Pode-se dizer que é a matéria puríssima, né, a matéria do corpo espiritual. O princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque a vida intelectual é do espírito. A vida intelectual está no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, as sensações se localizam nos órgãos próprios que servem de canais condutores, né? Então, o olho, a gente enxerga para os olhos, ouve para os ouvidos. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. É por isso que o espírito não diz sofrer mais da cabeça do que dos pés, né? É preciso precaução para não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do que iremos ver.
Vamos ver o que está escrito aqui, que caiu fora. Vou escrever, nós iremos ver, tá. Aqui eu estou me lembrando de uma coisa que até foi feito um documentário muito curioso, e aqui eu vou elaborar uma teoria para explicar. Tem pessoas que vendado os olhos e eles continuam enxergando. E a prova disso é que eles conseguem ler o que se coloca na frente. Teve um até que dirigia um carro com os olhos vendados. Aí eles elaboraram uma teoria que a pessoa enxerga com a mão, enxerga com a pele e tal, mas é uma teoria não comprovada. Para mim, é o espírito que consegue meio que deslocar do corpo físico e ele consegue enxergar e passar a sensação para o corpo físico, né? E porque ele está enxergando com o espírito, né, com o corpo espiritual e não com o corpo físico. Por isso que é a explicação que eu daria para esse fenômeno, tá? Então, o corpo. Podemos tomar essas sensações apenas como comparação e como analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, porque se queixa do frio e do calor. Então, ele se queixa do frio e do calor. Apesar disso, não sofre mais no inverno que no verão. Então, ele pode sentir frio no verão, no mundo espiritual, porque não é um frio real. Nós o temos visto atravessar a chama sem sofrer nada, né? Então, esse corpo espiritual atravessa a chama e não sofre nada, porque a chama é do corpo, é física. Nenhuma dor ou fogo não lhe causa nenhuma impressão. A dor que sente não é física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende, porque é confuso para ele a dor que está sentindo. Precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança que uma realidade, mas é uma recordação dolorosa. Ele sente a dor, mas não é uma dor real, embora seja uma recordação. Há, entretanto, algumas vezes, mais que uma lembrança, como iremos ver. Então, Kardec diz, tem mais que uma lembrança, algumas vezes. Vamos ver o que Kardec diz. As experiências nos ensinam que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Então, por isso que a gente diz, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Quem morre é o corpo, ele não tem mais como sustentar a vida. Todos os órgãos param e começa a decomposição. A desencarnação é diferente, é quando nós nos desligamos do corpo, célula a célula. Estamos ligados célula a célula, precisamos nos desligar célula a célula. Nos primeiros instantes seguidos ao desencarne, o espírito não entende sua situação. É isso que a gente chama da perturbação da morte, né? Não é em si uma dor, é mais uma confusão mental. Não acredita estar morto, sente-se vivo, vê seu corpo de um lado, sabe que é seu e não entende porque está separado dele. Essa situação persiste enquanto o laço entre o corpo e o perispírito não se romper por completo. Então, aquelas pessoas que a gente vê falar que sofreram um acidente e estão vendo o corpo, na verdade, elas estão fora do corpo, mas não estão completamente desligadas, tá? Isso é importante a gente entender. A gente diz, já está desencarnado. Não, está ainda ligado. Tanto é que na cremação, o Chico Xavier orienta que antes de cremar, se passe 72 horas para garantir que não haja nenhuma ligação com o corpo físico. Tem um relato de uma trabalhadora espírita que desencarnou repentinamente e a filha dela quis, logo no primeiro dia, já levar para a cremação. E ela, no mundo espiritual, foi auxiliada porque ela ia sentir um abalo. Não é sempre a dor das chamas, mas um abalo por causa que o corpo ia estar recebendo as chamas, porque não estava completamente desligado, tá? Então, demora mais ou menos tempo. E a gente sabe que o apego, ao apego aos prazeres no mundo exageradamente, eles também dificultam esse desligamento, tá? E no fundo é a gente que não quer partir, tá? Um suicida nos disse,
Não, não estou morto, eu acrescentava, entretanto sinto os vermes me roerem, né? Ele não estava desligado do corpo, inclusive ele não consegue se afastar muito longe do corpo. Porém, seguramente os vermes não ruíam seu perispírito, e muito menos o espírito. Ruíam-lhe apenas o corpo, mas como a separação do corpo e do perispírito não estava concluída, disso se originava uma espécie de repercussão moral. Olha, ele está dizendo que é uma repercussão moral e não física, que ele transmitia a sensação do que se passava no seu corpo. Repercussão não é bem a palavra que dê a ideia exata do que ocorre, porque pode fazer supor um efeito muito material. Era antes, de fato, a visão do que se passava do cadáver, que ainda estava ligado ao seu perispírito, produzindo nele a sensação que tomava como real e autêntica. Como ele via o corpo sendo consumido e ainda ele estava ligado, ele tinha a sensação de sentir, tá? Desse modo, não era uma lembrança, uma vez que durante sua vida nunca tinha sido roído por vermes. Era uma sensação nova e atual. Vemos assim que deduções se podem tirar dos fatos quando observamos atentamente. Olha que legal que era o Kardec, né? Ele observava os fenômenos, os detalhes, né? Olha que ele disse, mas esse espírito nunca foi roído pelos vermes, como ele sabia que estava sendo? É uma sensação nova para ele. Então, o Kardec gostava de estudar todas as minúcias das comunicações, tá bom? Aí quando a gente comenta disso, eu falo para os meus amigos assim, que estão me ouvindo, nossa, será que isso vai acontecer comigo? Não vai ser muito tranquilo. A gente está se espiritualizando, a gente está procurando se elevar, não somos pessoas que não eram nunca, de vez em quando a gente cai e era, mas a gente se levanta, então a gente vai ser amparado, né? O importante, assim, é viver a vida, eu creio nisso, né? Utilizando tudo que a gente tem, se a gente pode sentir um pequeno prazer na vida, sem problema nenhum, né? Conviver com as pessoas que a gente ama, mas nunca se apegar, tá? Ah, principalmente às coisas, né? Aos bens materiais. Vamos usar, vamos cuidar deles, porque a gente precisa dele enquanto está aqui, mas o dia que tiver que deixar, que fique, que façam o que quiserem, né? O dia que eu tiver que me separar fisicamente dos meus entes queridos, que seja feita a vontade de Deus. Vou continuar a minha vida lá e eles aqui, se eu puder ajudá-los, eu vou. É nesse sentido, não ter esse apego, tá? Porque tem pessoas materialistas e que têm muito poder que acham que nunca vão morrer. Acham que porque é que eles conseguiram a vida eterna aqui no mundo físico porque tem muitos poderes. Mas vai ter o ponto final para todo mundo, né? E esses aí vão ter muita dificuldade. Imagine uma pessoa com muitos bens e orgulhoso dos bens que possuem, várias casas, muitos carros, dinheiro guardado, muito bem visto pela sociedade, e de repente tem que deixar tudo, não leva a nada. E esse apego é muito, muito ruim, muito ruim. Tá? Esse apego pode dar dificuldade para a pessoa partir. Tá? Outra coisa que cria dificuldade para a pessoa partir é o medo da morte, é o medo de ir para o inferno. Né? A pessoa tem tanto medo que não quer ir. Né? Às vezes a pessoa nem foi tão ruim, né? É uma pessoa comum, cometeu seus errinhos também, mas não é uma pessoa perversa. E ela morre de medo, morre de medo, é muito interessante isso. Ela tem muito medo de morrer. E esse medo impede, ela vai se apegar. Né? Por isso que o Espiritismo é maravilhoso. No Espiritismo a gente fala bastante de morte. Eu acho que a melhor forma de se preparar para a morte é falar dela. E a gente fala bastante, vive falando, porque para nós é tranquilo. Tá? Para nós é tranquilo quando ela acontecer, que Deus mandar, passamos por aquele momento de perturbação, que não é sofrimento, é uma inconsciência, e acorda no mundo espiritual, vai lá sendo resgatado, a gente já está acostumado a rezar, né? Nós estamos... Então, chega lá, faz uma oração, Deus me ajuda, né?
Não é a primeira vez que a gente faz a nossa oração, a gente está habituado, diferente do materialista que não crê em Deus, que não sabe mais como rezar, chega no mundo espiritual, vai ter dificuldade. E a gente vai ser atendido e vai ficar bem, né? Porque a gente já vai se desprendendo do mundo, tá bom? Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite para o espírito por intermédio do perispírito. Tá? Então, eu tenho as sensações que é transmitido ao meu corpo espiritual, que é o perispírito, mas eu, como um ser inteligente e consciente, é que sinto isso. Senão não teria como sentir. Por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Né? Na época não se conhecia a condução nervosa do nosso corpo. Estando o corpo morto, não sente mais nada, porque não possui mais espírito nem perispírito. O corpo não tem como sentir. O perispírito desprendido do corpo experimenta a sensação, mas como ela não lhe chega mais por um canal limitado, o próprio torna-se geral, né? Então, aí que tá, olha que interessante. Aqui nós temos, se eu tocar aqui, eu vou sentir a dor aqui, mas no espírito é sempre pelo corpo todo. Portanto, como o perispírito é na realidade um agente de transmissão das sensações que se produzem do corpo para o espírito, porque é no espírito que está a consciência, isso se deduz que se pudesse existir perispírito sem espírito, ele não se sentiria mais do que um corpo morto. Olha só, é sempre o espírito que sente, porque mesmo o perispírito não tem como sentir enquanto não tiver um espírito que é aquele ser pensante que sente. Da mesma forma, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a qualquer sensação dolorosa. Porque, como eu falei, é do corpo, perispírito e espírito. Então, se não tiver perispírito, não tem como sentir. Como ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais o espírito se purifica, mais a essência do perispírito se torna etérea, do que se conclui que a influência material diminui à medida que o espírito progride e, por consequência, o próprio perispírito torna-se menos grosseiro. É sabido que os espíritos nos relataram que, conforme a evolução espiritual, o perispírito vai ficando menos grosseiro, né? Ele é muito grosseiro para as pessoas muito mundanas, extremamente diáfanos para os espíritos muito evoluídos. Então, quanto mais evoluído o ser, menos as sensações do corpo físico ele vai sentir. Mas então, nós dirão, né? As sensações agradáveis, né, sensações de prazer, são transmitidas aos espíritos por meio do perispírito, da mesma forma que as sensações desagradáveis. Sendo o espírito puro inacessível a umas, deve ser igualmente inacessível a outras. Então, também ele é inacessível às sensações de prazer. Sim, sem dúvida. Se ele é inacessível à dor, ele também vai ser inacessível ao prazer. Assim é de fato para sensações que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. Por exemplo, o som de nossos instrumentos, o perfume de nossas flores, não lhe causa nenhuma impressão. Porém, o espírito tem sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer nenhuma ideia, por sermos a esse respeito como cegos nascentes perante a luz. Então, assim, se eles não têm as sensações grosseiras que nós temos, mesmo que seja o perfume de uma flor, o espírito evoluído tem outras sensações íntimas, né, que é indefinível para nós. A sensação da alegria de viver dele é tão grande que é difícil até para ele explicar para nós, certo? Sabemos que elas existem, mas por que meio se produzem, não o sabemos. Temos aí a nossa ciência. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são generalizadas por todo o ser, e não como no homem só uma parte do seu ser. Mas de que modo ele as tem?
é o que não sabemos. É como eu falei, como é que eu vou entender que o espírito enxerga 360 graus? À frente, atrás, no lado, embaixo, em cima. Não temos como. Os próprios espíritos não podem nos dar ideia precisa, porque a nossa linguagem não pode exprimir ideias que não conhecemos. E da mesma forma que para os selvagens não há termos para exprimir nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então, claro, falta o fundamento para a gente compreender as leis do mundo espiritual, as leis físicas do mundo espiritual. Por isso que é difícil para a gente compreender. Mas pelo menos a gente pode compreender que eles conseguem enxergar com todo o corpo. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões de nossa matéria, estamos nos referindo aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem nada de semelhante ao que conhecemos aqui na Terra. O mesmo não ocorre com os de perispírito mais denso, né? Então a gente tem que diferenciar espírito elevado e aqueles que têm um perispírito mais denso. Esses percebem nossos sons e odores, mas não por uma parte limitada da sua individualidade, como quando encarnados. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim ao seu sensório comum, né? Onde eles sentem, né, a sensação, que é o próprio espírito. Embora de um modo diferente, o que produz uma modificação na percepção, né? Então, eu estou falando desse espírito mais materializado. Aí, então, ele sente pelo corpo perispiritual dele as vibrações das moléculas. Eles ouvem o som de nossa voz e, no entanto, nos compreendem sem necessidade da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Isso é outra coisa que o espírito tem, tá? A gente pode falar, mas ele entende a transmissão do pensamento, ele capta a ideia diretamente. Isso vem em apoio ao que dissemos. A percepção dessas vibrações é tão mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Quanto à visão, é independente da nossa luz. O dom da visão é um atributo essencial da alma. Para ela não há obscuridade, mas é mais amplo e penetrante para os que estão mais purificados. Sempre assim, sempre aquele que está mais purificado, ele consegue abranger mais. A alma ou o espírito tem nela mesma todos os dons e recursos de todas as percepções. Na vida corporal, são limitados pela grosseria dos órgãos físicos. Na vida extracorporal, são cada vez menos limitados, à medida que menos denso se torna o envoltório semimaterial. Então, a gente pode, agora consegue, se o espírito mais elevado, a percepção dele se amplia e ele sente mais, vocês imaginam o que deve sentir um espírito superior, no mundo espiritual superior? Ele deve ter belezas lá inimagináveis para nós. E é aí que ele consegue captar, né? Esse envoltório, o perispírito, né, que é o corpo espiritual, tirado do meio ambiente, varia de acordo com a natureza dos mundos. A gente já falou sobre isso, né, que esse perispírito ele varia conforme os mundos. Se eu vou encarnar no outro mundo, eu tenho que assimilar o matéria, perispírito daquele mundo. Ao passar de um mundo para outro, os espíritos mudam de envoltório, assim como mudamos de roupa quando passamos do inverno para o verão ou de um polo para o equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm nos visitar, se revestem do perispírito terrestre, e assim suas percepções são como as do espírito do lugar onde estão. Porém, todos, tanto inferiores quanto superiores, apenas ouvem e sentem o que querem ouvir ou sentir. Né? Eles focam naquilo que querem ver e sentir. Não é que eles vão ficar vendo tudo. É como nós. A gente está olhando um ponto e está focando aquele ponto. E tudo ao redor a gente esquece. A audição é mais ainda, né? A gente vai num lugar onde tem várias pessoas conversando e a gente consegue prestar atenção só naquilo que a gente quiser. Tá? É mais ou menos isso que ocorre com o espírito.
Tendo em vista que não possuem os órgãos sensitivos, podem tornar à vontade suas percepções ativas ou nulas. Há apenas uma situação em que são obrigados a de ouvir os conselhos dos bons espíritos. Então, não se consegue bloquear o conselho dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas podem reciprocamente se tornar invisíveis uns aos outros, não? De acordo com a posição que ocupam. Podem se ocultar dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Então, assim, o espírito que está... Então, são várias faixas. Sempre o que está superior, ele pode se ocultar do que está abaixo. E para ser visto por um espírito que está abaixo, tem que ter um processo chamado de condensação do perispírito, que isso também acontece. O André Luiz fala disso, que ele tinha que visitar as regiões inferiores, e ele precisava até 1 hora para ir adensando o perispírito para que o espírito, outro espírito que estava abaixo dele pudesse percebê-lo, senão não conseguiria. Tá? Ele até disse que, como ele não tinha experiência, ele demorava 1 hora, mas tinham pessoas que trabalhavam com ele que eram instantâneo essa capacidade de redução. Tá? Olha só que curioso, André Luiz foi para Nosso Lar, que é uma cidade que está próximo do fim do umbral, mas a mãe de André Luiz, ela vivia num plano espiritual mais para cima, e ela, de vez em quando, vinha visitá-lo. Então, o que ela fazia? Ela adensava o corpo perispiritual dela para o André Luiz poder vê-la, tocá-la. Mas olha que interessante, ela não podia ficar muito tempo, porque deve ser desgastante para o espírito manter aquele corpo perispiritual adensado. Depois de um tempo ela tinha que voltar. Tá? Não é que pode permanecer sempre ali. Então, por isso que o superior pode ocultar o inferior. Nos primeiros momentos que você segue ao desencarne, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa. Porém, vai se aclarando à medida que se liberta do corpo físico e pode adquirir nitidez a que tinha durante a vida terrena, além de contar com a possibilidade de poder ver através dos corpos que são opacos para nós. Então, já a gente sabe, né, a pessoa que está moribunda, que ela está indo, ela consegue ver coisas que a gente não vê, né? Agora eu estou lembrando aqui que já me aconteceu, nos momentos que a gente está entre a vigília e o sono, né? E a gente consegue ver imagens de coisas, e eu me lembro agora, estou me lembrando, é uma nitidez impressionante, cores impressionantes, né? Porque eu estou com os olhos fechados, né? Porque eu estou adormecendo. E o que são essas cores impressionantes? É a visão pelo espírito, não pelo corpo físico. Tá? Isso já aconteceu com vocês, isso já aconteceu comigo. É uma coisa muito bonita. A Isabel, esse dia estava me contando que ela foi dormir e ela fechou os olhos e viu uma luz muito bonita. Né, Isabel? Pode contar para nós? Minha luz, não sei, foi uma coisa estranha, diferente. E era uma luz, né? Bonitinho. Mas estava tudo escuro e tu disse que tu mesmo não conseguia deixar sei, de eu ver. estava com os olhos depois, mas assim eu tentei aproveitar ao máximo. Era uma luz várias luzes, mas muito, muito assim brilhante, que não, que nem um sol, mas era uma luz muito forte e diferente. Mas foi muito rápido, uma pena, né? Estava tão bonito aquilo. Isso aí, a gente estava escuro, a gente estava com a luz apagada, então não pode ser com os olhos físicos, e não tinha nada dentro de casa que produzisse essa luz. Eu nunca tinha visto, tentei de novo, mas não consegui mais. Isso é o que é uma visão do espírito, é uma visão espiritual. E justamente quando estava indo dormir, por isso que eu falo, quando a gente vai dormir, é como desencarnar, já com aquela sonolência que dá, a gente já começa meio que se desligar do corpo. Então pode acontecer esses fenômenos aí, tá?
Pode falar, Maria. Só para contribuir, eu acho que eu também já tive essa visão que nem a Isabel teve ali, então. Uhum. Ah, é? Que, como ela descreveu, parece raios de sol, só que para mim parece como se eu estivesse olhando o sol sem o óculos, assim, de tão forte e brilhoso, me parece Sim. ser. É uma claridade imensa, né, Maria? Isso, parece que Muito, muito. que está mostrando o nosso cérebro, né? Ai, uma coisa tão linda, aquilo eu não sei, é inimaginável. Foi assim, uma experiência muito boa. Eu também tenho alguns parecidos, assim, que nem a Que Isabel, então. bacana, que bacana. Tomara que venham ainda, né? Para mim, eu vou dar a minha opinião, mas não que eu saiba o que é. São espíritos mais elevados que estão aí com vocês, tá? Na minha opinião, tá? E vocês estão vendo eles pela forma luminosa deles, né? Porque às vezes os espíritos que são mais elevados se apresentam em formas luminosas assim. Muito bonito isso. Quantos fenômenos que a gente agora, pelo Espiritismo, começa a observar na gente, né? E a gente percebe que o que eu sou? Eu sou um ser espiritual numa experiência do corpo, né? Não o contrário. Depois, a gente tem uma coisa assim, as pessoas dizem, ó, eu tenho uma alma, né? As pessoas dizem, eu tenho uma alma. Mas depois que a gente começa a estudar, para mim, não faz sentido dizer que eu tenho uma alma. Eu já digo, eu tenho um corpo. Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma e tenho um corpo. Eu não sou um corpo que tem uma alma, né? O correto é perceber, se sentir que tu é uma alma que tem um corpo, tá? Pode falar, Mariana. Só para contribuir também, então hoje o dia está especial, né, para contribuir. Ai, que bom. Teve uma vez que eu estava fazendo uma terapia, mas assim, era só meditação, assim, não era regressão, nada, era só Uhum. meditação, pensando numa grama, Uhum. caminhando, um rio. E eu tenho um relógio, o relógio esse que mede os batimentos, os passos, essas coisas, né? E os meus batimentos normais, eles são de 68, 72, então fica 67, não passa dos 80. E Uhum. nessa meditação que eu estava fazendo, aí me veio um senhorzinho bem baixinho, parecia como se fosse um duendezinho, assim, um Uhum. mago. E nessa sensação, os meus batimentos foi a 102. Uhum. E o meu relógio alertou que hoje eu estava tendo uma aceleração no meu coração. Aí Uhum. o meu relógio começou a vibrar, assim, me alertando que podia ter tendo um ataque cardíaco. Ah, é verdade. Na verdade era a meditação que eu estava fazendo, assim. E aí eu Interessante. acordei e aí passou, ele já Uhum. começou a medir novamente e já foi abaixando, para ver quão forte é nossa mente e os seres, Ah, né? isso aí, isso aí. Muito bem, Maria, muito bem relatado. Quão forte é a nossa mente, né? Acelerou teu coração, pode servir tanto para o bem quanto para o mal, né? Então que isso sirva no caso, tu estava fazendo uma coisa boa para ti, para o teu corpo, né? E que certamente te fazia bem, mas como a nossa mente afeta o nosso corpo. Eu acho que o dia que a gente tiver mais ciente disso, a gente vai ter muito menos doenças no mundo, sabe? É isso aí mesmo. E certamente tu entrou num estado de não sono e vigília que podia haver um mundo espiritual, né? Foi algo bom, assim, a sensação era Aham, boa, só que daí eu ótimo. acordei nesse pulo, né? Eu Aham, acordei nesse pulo mas eu não estava dormindo porque eu estava sim, escutando tudo que estava isso, acontecendo. isso. É que eu Era falei, a vigília. é isso aí, Maria, é um estágio intermediário, como eu falei, eu estou quase dormindo, eu vejo aquelas imagens, mas eu sinto que eu estou acordado ainda. É um estágio intermediário, né? Isso é um estágio perfeito, porque como a gente está ainda ligado ao cérebro, o cérebro registra. No teu caso, como tu estava ainda ligada no cérebro, o teu cérebro foi registrando a tua experiência espiritual. Mas quando a gente se desliga, vai para o mundo espiritual, fica ligado pelo corpo, pelo cordão fluídico, mas está mais no mundo espiritual, o cérebro tende a não registrar a experiência, né? Tá bom? Muito bom, Maria. Obrigado aí. Então, quando
a poder alcançar a visão do espaço infinito, ou do futuro e do passado, depende do grau de pureza e da elevação do espírito. Então, você já falou bastante disso. Depende sempre da elevação do espírito. Poder ver o futuro, o passado, ver mais distante, tá? Toda essa teoria, alegaram alguns, não é nada tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do corpo, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais. Agora nos dizeis que ainda sofremos dessa ou daquela forma, mas será sempre sofrimento. Assim, podemos ainda sofrer, e muito, por longo tempo, mas podemos também parar de sofrer, já desde o instante que deixamos a vida corporal. Então, assim, se existe sofrimento no mundo espiritual, a gente tem que saber que existe. Mas também nós podemos saber como evitá-lo, tá? E a mente tranquila é o primeiro passo para isso. Os sofrimentos aqui na Terra, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são as consequências da nossa vontade. E se buscarmos as origens, constataremos que, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Mesmo as causas físicas, nós poderíamos evitar, né? Quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, né? Então, os excessos, quantos males que nos causam. O homem que sempre tivesse vivido sobriamente, que não tivesse cometido abusos, que sempre tivesse sido simples em seus gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitos sofrimentos. O mesmo acontece com o espírito. As angústias que enfrenta são as consequências da maneira que viveu na Terra. Mas eu não quero sofrer. Então veja como você vive aqui na Terra e não vai sofrer no mundo espiritual. Sem dúvida, não terá mais artrite nem reumatismo no mundo espiritual, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Termos vistos que os sofrimentos que sente são causados pelos laços que ainda existem entre eles e a matéria. E quanto mais se desmaterializa, menos tem sensações dolorosas. Esse é o segredo, é se desmaterializar desde aqui. Portanto, depende do homem querer libertar-se dessa influência já em vida. Tem-se o livre-arbítrio e, consequentemente, a escolha entre fazer e não fazer. Que ele dome suas paixões brutais, né? Então, não ser maledicente, invejoso, né? Esses sentimentos negativos que todo mundo conhece. Não tenha ódio, inveja, ciúme, nem orgulho, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que faça o bem, que dê às coisas desse mundo a importância que merecem, não mais que isso. Então, ainda no corpo físico, já estará purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais sua influência. Veja que bonito isso do Kardec lá atrás, ele até meio que assustou a gente, né? Nossa, vai ter sofrimento, vai ter dor, mas olha o que ele diz aqui para evitar. Não adianta esconder as verdades. Existe sofrimento no mundo espiritual, mas existe uma forma da gente não sofrer. Os sofrimentos físicos que experimentou não deixarão nenhuma lembrança dolorosa, não restará nenhuma impressão desagradável, porque afetou apenas o corpo e não o espírito. Ficará feliz por estar livre delas, e a calma de sua consciência o livrará de todo o sofrimento moral. Então, assim, a consciência tranquila, de não ter prejudicado ninguém, né? Esse que é o segredo para ter uma desencarnação tranquila e serena, sem sofrimento, tá? Vamos ver se eu vou passar para a próxima, acho que é muita coisa. Vou deixar para a próxima isso aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que hoje foi muito produtivo porque a gente aprendeu, então, como se preparar para a nossa desencarnação, né? Alguém tem algum comentário? Não? Tudo bem? Alguém tem medo de morrer? Então, para quem estuda
espiritualidade, está consciente disso, não tem medo de morrer. A gente quer viver, com certeza, né? A gente tem medo de sofrer para morrer, isso sim, ninguém quer isso, né? E ninguém também quer sofrer lá no mundo espiritual, mas a gente tem a esperança. E a forma disso, e a forma é muito simples. Na verdade, a gente já começa a ser feliz aqui. Imagina se eu não sou invejoso. Porque sempre tem alguém que é mais inteligente que eu, que tem coisas melhor que eu, que tem a grama mais verde, né? Então, se eu não for invejoso, já não sofro. Se eu não for ciumento, eu vou confiar nas pessoas, nos meus amigos, nas pessoas que eu amo, né? Se eu não sou rancoroso, não carrego rancores porque alguém me ofendeu, se eu perdoo, já vou ser feliz. Se eu não me deixo que ninguém me magoe, né? Porque eu não sou orgulhoso, né? Porque por trás do magoado existe um orgulhoso, se a gente vai observar, porque ele acha que não merece ser ofendido. Eu também vou partir tranquilamente. Se eu não me apego às coisas que eu tenho, que eu dou valor, as coisas, como disse o Kardec, eu dou o valor que elas têm. Elas têm um valor o quê? De utilidade. A minha casa é útil enquanto eu estiver aqui. A minha cama quentinha, ela é útil para aquecer meu corpo. Quando eu desencarnar, não preciso mais dela. Vou deixar para quem quiser usar. Com esse desprendimento, a gente não vai sofrer. A gente vai ter uma passagem muito tranquila, tá? E, principalmente, habituar-se à oração, porque a gente sempre precisa de Deus. Tanto aqui como encarnado, como no mundo dos espíritos, a gente precisa de Deus. Tá bom?